Olá, meus seres! Olá, meus seres! Olá, meus seres! Eu espero que vocês estejam todos bem aí desse ladinho da tela, para mais um encontro sobre células, biologia celular ou algo relacionado a isso no Exame Nacional do Ensino Médio. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like e o material dessa aula está na descrição do vídeo. Clica aí, baixa o materialzinho, faz as suas anotações, seu cérebro vai gostar de ouvir, ver, fazer a anotação e vai ficar mais fácil para você ter um aprendizado e depois se lembrar e fazer um excelente exame nacional do ensino médio. O assunto de hoje é ciclo celular. Geralmente o ciclo celular pode aparecer de diferentes maneiras, então por favor, pegue seu materialzinho, já baixou, vai lá, dá um tempo para você baixar, coisa, printa a tela, porque temos muitas informações nesse quadro aqui do SOST. Quando nós pensamos em ciclo celular, é mais ou menos você pensar assim, no tempo de vida das células, como as células mantêm as suas atividades, o que elas fazem. Se eu olhar para a célula, ela pode estar numa etapa chamada de interfase. A interfase é um período de preparação para divisão celular. É um período de intensa atividade da célula, onde ela está mais trabalhando, onde ela está realizando aquela síntese de proteína intensa, onde ela está duplicando o material genético, onde ela está aumentando os componentes, a extensão de membranas, síntese dessas membranas de lipídios e substâncias internas, porque ela vai se preparar para o evento mais importante da vida dela, que é a divisão e a formação de células filhas. Então, interfase é esse período de intensa atividade metabólica, é um período de preparação para a célula entrar em divisão. Agora, todas as células do nosso corpinho se dividem? Todas? Não são todas as célulazinhas do nosso corpinho que se dividem. Então, algumas células não estarão entrando nessas etapas e se preparando para isso. A gente pode chamar de um estágio G0 para algumas células, como neurônios, como músculo estriado esquelético, cardíaco. As células estão ali, de boa, mantendo as suas atividades, produzindo proteína, fazendo as suas ações, não dividindo, fazendo as suas ações para manter a sua vida como célula. Mas ela não vai se preparar para dividir-se ou se dividir. Então aí a gente chama de um estágio G0. Porque em algum momento da sua vida estudantil, você já ouviu falar em G1, Gap 1, ou intervalo 1, S e intervalo 2. Então geralmente esses intervalos e esse S de síntese, eles são marcados como períodos, ou etapas, ou divisões da interfase. Então, às vezes pode aparecer na prova em forma de gráfico, mostrando aqui a quantidade de DNA, e aqui é para você imaginar a passagem desse tempo. Você tem uma quantidade C de DNA, nesse período G1 a quantidade de C se manteve constante, mas de repente aqui, num determinado momento, começou a aumentar a quantidade desse DNA. Nós falamos que aqui em G1 tem início da síntese de muitas das proteínas que a célula vai necessitar. Não esquecendo que as proteínas são os compostos orgânicos mais abundantes das células. Na fase S vai ocorrer a duplicação do DNA. É um processo chamado de semi-conservativo, porque vai conservar sempre a metade da fita original. Então aqui no DNA nós tínhamos duas fitas de nucleotídeos. A adenina fazendo parzinho com a timina, citosina fazendo parzinho com a guanina. Esse pareamento específico. Enzimas como helicase vão quebrando essas ligações de hidrogênio, separando as fitas, e a DNA polimerase vem e usa cada uma das fitas originais como modelo para a produção de uma fita nova. Então nós temos aqui duas fitas verdinhas, veio a helicase, separou as fitas, cada fita verdinha serviu de modelo para que a DNA polimerase produzisse uma nova fitinha preta aqui. Então a duplicação do DNA é um processo chamado de semi-conservativo, que vai conservar metade dessa fita original. Então esse processo é essencial duplicar esse DNA, porque as células filhas que serão formadas durante
a fase M, elas têm que ter o mesmo conteúdo de material genético, tem que ter as mesmas extensões de membrana, as mesmas proteínas, claro, se não ocorrer nenhuma mutação ou nenhum erro. Então, G1 iniciou essa síntese de grande quantidade de proteínas. Fase S, de duplicação do DNA. O DNA tem duas fitas, separou, cada uma delas serve de modelo para construir uma fita nova. Duplicação semi-conservativa. E depois, na fase G2, ocorre o término da síntese da maioria das proteínas. Algumas proteínas até têm um arrastamento e até a prófase na sua síntese, mas a maioria delas vai parando ali essa síntese, a célula vai passar ali por alguns pontos de checagem, vai olhar se está tudo certo, passou G1, S, G2, opa, podemos entrar aí na tal da mitose, podemos dar um passo à frente e chegar nessa fase M. A fase M é caracterizada aí pela mitose, uma divisão nuclear, mais a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Então, sempre que eu ouvir as palavrinhas mitose, meiose, eu vou pensar em divisão do núcleo. E a citocinese é a divisão citoplasmática. Então, a célula vai estar ali preocupada em realizar, primeiro, essa divisão dos componentes nucleares e depois do citoplasma. Então, agora encerrou interfase G1, S, G2. Células corporais nossa realizando mitose. Na mitose, nós iremos ver uma célula dividindo e formando duas geneticamente iguais se não ocorrer nenhum erro, nenhum errinho, nenhum equívoco. Teremos aí prófase, metáfase, anáfase e telófase. Observe no gráfico que na anáfase, esse DNA que foi duplicado, ele voltou aqui à sua quantidade original. Então, as células filhas formadas têm a mesma quantidade de material genético. Começamos com uma célulazinha e encerramos o processo com duas célulazinhas. Mas cada célulazinha, mesma quantidade de material genético da célula original. Quando você estuda a ploidia de células, ou a mitose, a meiose, é comum o prof sempre falar em ploidia de células. E, geralmente, esse profissional que trabalhou com vocês colocou lá uma representação 2N, então isso é para uma célula chamada de diploide. As células diploides são caracterizadas por apresentarem assim, cromossomos aos pares. E esses pares são chamados de pares de homólogos. Então, numa célula diploide humana, temos 23 pares, ou seja, um total de 46 cromossomos. Durante a interfase duplica o material genético, durante prófase, nós vamos iniciar a mitose pela prófase. Nessa etapa, vai começar a condensação desse material genético. Ele estava tudo disperso, desenrolado lá, formando uma tal de cromatina. Aí ele começa a enrolar, enrolar e condensar, enrolar. E durante a prófase, o envelope nuclear ou carioteca vai desaparecendo. O nucleolo vai desaparecendo. O nucleolo é o centro de formação dos ribossomos, lá nas células eucarióticas. Vai desaparecendo também. As fibras do fuso acromático vão sendo formadas durante a prófase. Eu não coloquei aqui em desenho porque geralmente ela não é muito importante, mas você, como bom estudante, lembra desses eventos. Durante a metáfase, meta no meio, nós temos aqui uma região imaginária chamada de placa equatorial. E aí os cromossomos, eles estão assim, no máximo da sua condensação, bem visíveis. E a metáfase é a melhor fase de estudo dos cromossomos, porque eles estão ali no máximo da sua condensação, estão posicionados nessa placa equatorial. Nós podemos olhar ao microscópio essa divisão, tirar fotos, ampliar e montar aqueles famosos cariótipos, aqueles dados referentes à quantidade, o número, a estrutura dos cromossomos. Então a fase de metáfase é muito importante. Esses fiozinhos aqui são fiozinhos do fuso mitótico ou acromático. São microtúbulos. E esses microtúbulos se prendem a proteínas
do cinetócoro aqui na região do centrômero. Então tem um complexo proteico aqui chamado cinetócoro e as fibras do fuso se prendem ali no cinetócoro na região do centrômero. Essas fibras do fuso começaram a ser formadas aqui durante a prófase, os centríolos migrando para os polos opostos, arrastando e organizando isso nas células animais. Então, bem visível na célula animal, essa característica marcante é a participação desses centríolos nas células animais. Quando nós olhamos para esses microtúbulos, se prenderam ali e meta no meio. E aí esses cromossomos ficam alinhados aqui numa tal de placa equatorial. Então, marcante a formação dessa placa, todos alinhados bonitinho, presas a fibras do fuso, para que, quando ocorra o encurtamento das fibras do fuso, separe equitativamente esse material genético para células filhas. Equitativamente significa em mesma quantidade. Então, as fibras do fuso vão encurtar, encurtar, encurtar. Vai romper o centrômero. Opa! Estamos agora na fase de anáfase. Ana é um movimento contínuo e gradativo. E esse movimento gradativo e contínuo aqui na anáfase, a gente vê a separação dessas cromátides irmãs, que também podemos chamar de cromossomos irmãos. Essa separação de cromátide irmão, cromossomo irmão, vai ocorrer na fase de anáfase, fibras do fuso tracionando, arrastando para esses polos opostos, separou cromátide irmã ou cromossomo irmão. Arrasta para lá, arrasta para cá. Depois, durante a telófase, a fase final, vai reaparecer o envelope nuclear, vai desaparecer a fibra do fuso, esse material genético vai descondensando, e aí a gente vai começar a ver, depois dessa reorganização, a divisão do citoplasma. Então, nas células animais, geralmente a citocinese é marcante nas suas provas de células animais. Telos é a fase final, então a célulazinha estará mais ou menos assim, mas você já vê a formação de 2 novos núcleos, o envelope nuclear reaparecendo. Na citocinese, começa um estrangulamento assim do citoplasma. Lembra daqueles filamentos de actina? Aqui a gente vê telófase e reaparecimento desses envelopes. Envelope nuclear, formação ali de 2 novos núcleos. Aqui, nas células animais, os filamentos de actina do citoesqueleto vão formando um anel contrátil. Esse anel contrátil vai estrangulando essa região para que essa citocinese seja chamada de centripetar. Ocorre de fora para dentro e vem estrangulando e plup, para separar e formar 2 novas célulazinhas ao final da citocinese. Já nas células vegetais, geralmente a célula vegetal aparece com uma forma retangular na sua prova ou outros formatos geométricos, mas geralmente retângulo. Aí você tem aqui os 2 núcleos e aí você vai ver aqueles fragmentos do complexo de Golgi se depositando aqui assim numa parede para separar uma célula vegetal de outra, separando uma célula. E essa parede começa a ser formada de dentro para fora. Então a gente chama isso de citocinese centrífuga nos vegetais. Centrífuga, de dentro para fora. Os fragmentos do complexo de Golgi ou Golgiosomo, os fragmoplastos, vão se depositando ali, vai formando a lamela média na célula vegetal para garantir essa separação e formação de 2 novas células. Então, nós teremos G1, S, G2, período de interfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase, dimitose, que é a divisão do núcleo, e aí a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Como nós falamos, não são todas as células dos seres vivos, ou dos sistemas vivos, ou mesmo do nosso organismo, que tem essa capacidade de executar a divisão. Então, em grande parte aí de tecidos como epiteliais, conjuntivos, a gente consegue ver uma dinâmica de células se dividindo no nosso organismo, mas não são todas. Ô Sócio, e se tiver algum erro aqui? Geralmente tem sistemas de reparo.
Então as células têm sistemas ali de reconhecer, falar, opa, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está... Vamos reparar. Se a gente conseguir reparar, ok, vida que segue. Se não conseguir reparar, aí a gente tem probleminhas. A célula pode se multiplicar sem um controle. E ela pode formar massas de células que nós podemos chamar de tumores. Se essas massinhas de células aí serem formadas, algumas podem ter a capacidade de migrar, de cair no sistema linfático, na corrente sanguínea e aí se dispersar para outros tecidos, órgãos do organismo. Essa capacidade de migração dessa célula que está se multiplicando descontroladamente nós chamamos de metástase. Então, essa capacidade de movimento, migrar dessa célula caindo no sistema circulatório, ou vasos linfáticos, ou capilares sanguíneos. E aí, infelizmente, a gente vê os cânceres acontecendo. Então, uma célula tumoral é uma célula de uma massinha ali. Se ela fica ali multiplicando e fica ali só naquele local, geralmente ele é chamado de tumor benigno. Agora, se tem essa capacidade de metástase ou migração, de maligno. Então isso é bastante preocupante para nós na área da saúde. Também existe a famosa apoptose, que é a morte celular programada. A célulazinha vai morrer, mas ela vai morrer com uma programação organizada. Quando nós estávamos em desenvolvimento, existiam membraninhas aqui entre os nossos dedinhos, e aí existem mecanismos apoptóticos. As membranas ali eram formadas por células, e essas células têm uma programação para ir morrendo organizadamente. E nessa morte organizada, foi desaparecendo ali essas membraninhas entre os nossos dedos. Então a apoptose é a morte celular programada. Ela vai acontecer quando uma célula sofre injúrias, lesões, quando ela está sendo atacada por vírus, quando tem algum desequilíbrio, algum probleminha, pode acontecer esse fenômeno chamado apoptose e uma morte celular programada, organizada para essa nossa célula. Se o Enem comparar com vocês divisões, mitose comparada com meiose. Então, por favor, foco nessa diferenciação diploidia. Olha ali numa célula diploide, embaixo e em cima, em relação à mitose e em relação à meiose. Quando nós olhamos aqui para a divisão chamada de meiose, você tem uma célula diploide e essa célula diploide está dando origem a duas células haploides. Opa! Já percebeu a diferença? Aqui em cima manteve a haploidia. É uma célula diploides. Se for triploide, vai formar duas triploides. Se for haploide, vai formar duas haploides. E assim sequencialmente. Então ela vai manter a haploidia, esse mesmo número de cromossomos. Na meiose, nós temos uma célula diploide e ela está reduzindo a haploidia. Ela está formando células haploides. Mas, por favor, vai no seu materialzinho aí em meiose e anota no seu telencéfalo que a redução dessa haploidia ocorre na meiose, na anáfase 1, devido à separação dos cromossomos homólogos. Ocorre anáfase 1, separação dos homólogos. E aí a gente vê essa redução da haploidia. Então uma célula diploide é uma célula que tem cromossomos aos pares. Um par de homólogo. O homólogo é um cromossomo do mesmo par. Um de origem paterna, outro de origem materna. Lembra? 23 cromossomos do espermatozoide, 23 cromossomos do ovócito secundário. Formou a célula ovozigoto com 46 cromossomos. E ali nós temos os pares de cromossomos. Então, cromossomos do mesmo par são chamados de homólogos. Na meiose, célula diploide, 2N, 46 cromossomos. Ocorreu a primeira etapa da meiose. A primeira etapa é chamada de reducional, porque como o nome sugere, vai reduzir esse número de cromossomos. Então você tem aqui uma célula haploide, uma célula haploide. Se aqui tem 2N igual a 46, N vai ter 23. Só que esses cromossomos, olha, eles estão duplicados, eles têm as duas cromátides aqui. Depois, sócio, ocorreu a segunda divisão.
Essa segunda divisão, ela vai ser chamada de equacional, porque ela vai manter constante o número de cromossomos. Mas olha a diferença, ó. Esse é um cromossomo simples, esse é um cromossomo simples. E esse aqui é um cromossomo duplicado, que ele tem as duas cromátides. Então essa metadinha. Não esquece que aqui tem uma molécula de DNA e aqui você tem a outra molécula de DNA. E elas estão bem condensadinhas ali. Então nós teremos aqui separação de homólogos na primeira etapa, na primeira divisão, separação de cromátides na segunda divisão. Então, nós pensamos em meiose, primeira etapa, reducional, segunda, equacional. Quando eu falei em etapa, pensando no genérico, ela tem uma reducional e uma equacional, só que ela é subdividida. Por exemplo, nós teremos prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Nessa representação 1, porque são eventos da etapa reducional. E ainda a prófase 1 era subdividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Adoro biologia! Lá entre o paquíteno e o diplóteno, a ocorrência do crossing over. O crossing over é essa aproximação dos cromossomos e troca de fragmentos de cromossomos chamados de homólogos. Então, essa é uma cromátide irmã dessa. Elas não trocam pedacinhos, mas elas trocam com o outro cromossomo do outro par. Então, um de origem paterna e outro de origem materna. Então, o crossing over é caracterizado pela troca de fragmentos de cromossomos homólogos que ocorre na prófase 1 da meiose. Crossing over ou permutação gênica. Isso é importante e aumenta a variabilidade genética das células originadas ou das células produzidas ou das células formadas. A segregação independente. A separação dos cromossomos. Ah, esse é um paterno, foi para lá, esse materno foi para cá. Só que tem 23, né, gente? Aí pode separar um da pai para 10 do pai para lá e 13 da mãe. E assim sequencialmente. Em outras células pode ser 12 e 11. Então essa segregação independente, essa separação ao acaso dos cromossomos, junto com o crossing over, é responsável pela variabilidade genética das células reprodutivas produzidas. Lá no mundo dos vegetais, essa meiose vai produzir os esporos. No mundo dos animais, para nós, que a prova vai cobrar de você nesse mundo dos animais, vai produzir os gametas. Então, o ovócito secundário, ou óvulo, popularmente falado, e espermatozoide são gerados a partir da meiose. Meiose, uma divisão reducional seguida de uma equacional. Na prófase 1, marcante o crossing over. Metáfase 1, pareamento dos homólogos. Os cromossomos homólogos na placa equatorial formando os parzinhos bem bonitinhos. E aí, anáfase 1, fibras do fuso, separa cromossomo homólogo. Então esse cromossomo do parzinho vai se afastando, vai separar os homólogos na anáfase 1. Telófase 1, aqui a gente já tem 2 núcleos, reaparece, descondensa o cromossomo um pouquinho e já acelera para a etapa 2. Acelera entre aspas, existe um intervalinho de tempo entre isso aqui e isso aqui. Esse intervalinho de tempo a gente chama de intercinese, acho que é bem em cima, você não vai faltar espaço. Intercinese. Então essa intercinese é um espacinho de tempo. Você tem a interfase, que é o período de preparação, e o período de tempinho entre a telófase 1 e a prófase 2 é a intercinese, a célula dá uma organizada, tal, equilíbrio, e vai para a segunda etapa. Só que essa segunda etapa é equacional. Ela tem eventos idênticos ao da mitose, ó, porque ela vai manter a ploidia. Então na prófase 1, a gente vai ter a condensação cromossômica, desaparecimento do envelope. Na anáfase 1, na prófase 2. Na prófase 2, a gente vai ter esse desaparecimento do envelope, condensação dos cromossomos. Metáfase 2, cromossomo vai estar na placa equatorial, mas não em par mais, porque já separou. Na anáfase 2, separa a cromátide irmã. Essa metadinha para lá e metadinha para cá. Separou a cromátide. E na telófase 2,
Cada uma dessas duas novas células dividiu, formando mais duas, então a gente vai ter 4 novas no final. Olha que bonitinho! 4 novos núcleos. Então a prova pode fazer essa comparação geral. Não é característica do Enem cobrar muito a meiose no sentido cada etapa e o que acontece, mas vai que ele cobra, por isso que eu fiz. Marcante para o Enem, crossing over, aumentando variabilidade genética, causa e consequência, trocou o fragmentinho, aumenta essa variabilidade. Ah, por que transforma a célula diploide em haploide? Isso é característica de Enem. Por quê? Porque você separa os homólogos. Então era par de cromossomo, fez a separação, formou células haploides. Então isso é marcante em relação à divisão chamada de meiose. No nosso organismo, células lá nos ovários, células lá nos testículos, meiose para a produção dos gametas. Células em mitose no nosso corpinho, para crescimento, para regeneração de tecidos que têm capacidade regenerativa. Então são eventos marcantes que o sócio gostaria que você lembrasse para o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos ver como o Enem já cobrou em questão sobre ciclo celular. Questão na tela para você, meu ser. No ciclo celular, atuam moléculas reguladoras, dentre elas a proteína P53. É ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula à autodestruição. A ausência dessa proteína pode favorecer a redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular. B. Saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA. Ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose. D. A manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade. E. Proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Então vamos lá. Ele falou sobre uma proteína chamada P53. Ativada quando tem mutações e alterações nesse DNA. Uma mutação é caracterizada por uma alteração ao acaso na sequência de nucleotídeos, sequência de letrinhas. Adenina, timina, citosina, guanina são as bases nitrogenadas que junto com o fosfato e a pentose compõem o nucleotídeo. Então se trocar as letrinhas ali, opa, pode ter erro. Ativa a P53, a P53 ativa outras caspases e outras coisas, e aí, destruição da célula, apoptose. A ausência da P53 favorece a redução da síntese e aceleração do ciclo? Não. A ausência, sem a P53, a célula com erro pode se multiplicar mais, então a letra A não faz sentido. Na B, saída imediata do ciclo, também não tem essa saída imediata, antecipando a proteção no DNA. Na presença da P53, apoptose, na ausência não. Ativação de outras proteínas induzindo a apoptose na C, isso é na presença. Se você tem a P53, vai induzir essa apoptose, a morte celular programada. Manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade. Na falta da P53, as células se multiplicam de forma desregulada. Então você pode ter a formação de tumores, essas massinhas exageradas de célula que podem afetar o funcionamento dos órgãos. Então isso não vai favorecer essa longevidade de uma maneira pensando na sobrevivência do organismo. E de escola, a correta: proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Então, uma célula que esteja se multiplicando aleatoriamente, uma formando duas, quatro, 8, pode formar uma massinha de células. A gente pode ver até a angiogênese, formação de vasos sanguíneos para manter um fluxo de sangue para alimentar esses tumores. Até existem medicamentos que são usados em tratamentos de tumores que impedem essa angiogênese, a formação de novos vasos sanguíneos. Mas por quê? Porque esses tumores, essas massinhas de células, roubam esses nutrientes, tem que se alimentar para sempre multiplicar, crescer, multiplicar e crescer. Então vai precisar de vaso sanguíneo, vai precisar de nutriente chegando. Então, infelizmente, na ausência da P53, essa letra E, proliferação exagerada e formação de tumores, pode ser facilitada, tá bom?
Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like para nós e não esqueça que o material dessa aula aí para as anotações está disponível no link da descrição do vídeo. Até a próxima aula, abraço a todos vocês, bons estudos, tchau, tchau!